Olá, paz para vocês, espero que vocês todos estejam bem. Mais uma vez estou aqui, Pastor Marcos Moreira, para ministrar para vocês um resumo de um dos meus sermões. Hoje será o sermão número 3, a semente e a árvore. Sobre esse tema que eu vou falar hoje. E eu espero que vocês gostem. A mensagem é interessante, ela tem base em Mateus 18, quando Jesus fala sobre a palavra do semeador. E é sobre essa semente semeada que nós vamos falar algumas palavrinhas, algumas informações para vocês. Quero lembrar que da vez anterior eu comentei com vocês que estaria ministrando esses sermões neste formato de resumo e que também dessa vez eu falaria para vocês sobre o meu ministério, sobre a questão das virtudes, que é um foco do meu ministério. Então assim, daqui a pouco a gente vai comentar um pouquinho mais sobre isso. Mas agora eu peço a vocês, se for possível, deixe o seu like, faça a sua inscrição, também compartilhe esse vídeo com outras pessoas e quando for possível, faça a sua inscrição como membro para ajudar este ministério de alguma forma. Eu agradeço a vocês por tudo isso e vamos adiante para ver o que é esse negócio de semente e o que é esse negócio de semente vira árvore. É na realidade um assunto simples. Eu tenho certeza que todos vocês já viram sementes, assim como também sei que vocês já viram árvores. E o que nós vamos estar falando é exatamente dessa questão da semente e da árvore. Esse não é só o título do sermão, mas esse caminho que passa, esse caminho que uma semente passa, que ela tem que caminhar, vamos de certa forma, embora as sementes não caminhem, né, a gente sabe disso, para que ela se torne uma outra coisa, e nós sabemos que é uma árvore. Muito interessante esse sermão, no sentido de que, olhando para essa semente, para as dificuldades que ela pode ter como semente, por exemplo, se nós temos uma semente e ela é colocada num vasilhame fechado, e não tem ar, e não tem água, e não tem como ela ter o desenvolvimento da semente, ela não se tornará nenhuma outra coisa, apenas semente. Como aqueles casos que nós temos nas cozinhas, das sementes que são guardadas em vidros, né? Que são apenas, como se fala, são só decoração. Sementes como decoração, elas não desenvolvem e não vão fazer aquilo que é o propósito da semente. Também da outra vez, quando eu ministrei para vocês, eu falei que Deus tem um propósito em nossas vidas. Nós não viemos aqui para ser pessoas comuns, mas nós temos em Deus e de Deus propósito de coisas a serem realizadas em nossas vidas, para que nós possamos realizar para o reino de Deus. Mas nós vamos observar também que o nosso crescimento como pessoa também nos ajuda, tanto na vida secular, como na nossa vida acadêmica, como também, claro, também na nossa vida religiosa, se temos um propósito, um foco nisso aí. O que eu vou realizar dentro da minha vida? E nós como vida, nós somos inicialmente como sementes. Estamos colocados no mundo como sementes. Mas nós podemos ser algo mais. Nós podemos realizar muitas e outras coisas. Nós podemos mudar da nossa situação do que seja uma semente parada para uma semente que se transforma. Uma semente que se permite fazer muito mais do que aquilo que uma pequena semente faz. E nós sabemos disso. Eu não sei se vocês conhecem, a semente do eucalipto é tão pequenininha que parece um grão de areia. E vocês sabem o que é uma árvore de eucalipto e quão grande ela fica. Também existe a semente da melancia. A semente da melancia ela já não é tão pequenininha quanto a do eucalipto, ela é um pouquinho maior. Mas você vê aquela sementinha preta, miudinha, e não dá uma melancia só. Você planta, forma-se o arbusto, né? Cresce as folhas, espalha-se pelo solo e você tem mais de uma melancia em um pé só. E assim também nós podemos falar da mangueira, nós podemos falar da laranjeira, nós podemos falar da jabuticabeira, nós podemos falar da jaqueira e assim por diante. Então nós percebemos que de uma semente se transformou-se em uma árvore. Mas voltando um pouco para o texto, no texto diz o seguinte, que uma pessoa, o semeador, ele lançou a semente nos lugares. E ele lançou a semente em lugares diferentes. E quando ele lançou a semente, quando ele estava espalhando a semente para que ela cumprisse a sua função, algumas delas caíram em pedras. Essas sementes caíram em pedras, elas foram aquecidas, elas foram dificultadas o seu crescimento e elas não cresceram. Elas não viraram aquilo que precisava virar. E aquelas também que foram lançadas
num solo muito raso, elas chegaram até a brotar, mas o solo era muito raso, elas não conseguiam descer a raiz, e aí elas também, com ver o sol bateu, elas não tinham força suficiente, queimou suas folhas, e elas também não se transformaram naquilo que era necessário. E também teve aquela que foi lançada no meio de arbustos. A gente sabe que quando tem um arbusto já grande, e você coloca uma plantinha debaixo dele, aquele arbusto vai sufocar aquela planta. As pressões vão sufocar aquela plantinha, e ela não vai crescer como a gente quer, e não vai dar os frutos que nós desejamos. Mas também teve aquela que caiu num solo fértil, e nós sabemos a consequência de uma plantinha, de uma semente que é jogada no solo fértil. Ela cresce os seus galhos, lança suas folhas, e com o tempo ela vai produzir as suas flores e também o seu fruto. Então essa parábola, ela tem a ver com isso, e trazendo essa parábola para dentro do nosso coração, Deus olha para a gente como semente, mas se nós ficarmos como semente, guardado no vidro, se nós pegarmos a semente e jogamos ela no lugar errado, se nós pegamos a semente e não cuidamos dela, se ela também não é irrigada, quer dizer, se nós não buscamos para nós como semente, que coisas sejam transformadas em nossa vida, se nós não doamos como semente, nós sabemos que quando colocamos uma semente no solo, ela morre naquele solo, ela se quebra, se abre e nasce dela uma planta. É isso que Deus deseja também do nosso coração, que nós nascemos como planta que vai se transformar em uma árvore, e nós sabemos a consequência boa disso. Então, mas nós precisamos desejar ser a semente que é colocada no solo fértil. Nós precisamos desejar transformação em nossas vidas. A casca que nos protege pode impedir que a gente lance o nosso broto, e nós temos então que lutar contra isso. Então, o sufocar das coisas do mundo, o sufocar das ideias, das ciências e do conhecimento, às vezes é como se você fosse uma sementinha que é jogada no meio das pedras, uma sementinha que é jogada no meio dos arbustos, uma sementinha que é colocada em solo raso, uma sementinha que não procura profundidade de conhecimento da palavra de Deus, ou mesmo profundidade do conhecimento daquilo que é o seu projeto. Eu quero colocar aqui também essa visão. Você, como semente, tem um projeto secular, mas se você não cuidar de melhorar, quebrar-se como semente, né? Mudar o seu status de semente para árvore, o seu projeto também não vai adiante. Mas no projeto da religião, no projeto do cristianismo, no evangelho de Cristo Jesus, a gente se quebra, a gente se transforma, a gente permite que Deus transforme a nossas vidas em árvores, recebe a irrigação da palavra de Deus, e aí nós lançamos nossos galhos, lançamos nossas folhas, e aí também saem as flores, e depois nós lançamos outras sementes para estar na terra, realizando boas obras para o reino dos céus. Olha como é interessante. Então, se você tem um conhecimento, e esse seu conhecimento, e você como semente de conhecimento, você não lança essa semente de conhecimento para o solo, não se quebra como semente, e você não deixa crescer esse conhecimento dentro de você, e lança ele para outras pessoas, e aí eu estou falando de conhecimento científico, de um entendimento e de um saber. Que graça tem você ficar aprisionando isso dentro de você? Lance isso para fora, quebre-se como semente, transforme a sua vida, leve a sua bondade a outros corações, leve a sua humildade a outros corações, leve o seu conhecimento, leve a sua boa vontade, a sua empatia, o seu amor, a sua coragem, a transformação. Jesus Cristo, quando ele ensinou sobre essa parábola, ele queria dizer para os discípulos que eles eram sementes lançadas. Se eles se transformassem, a semente se multiplicaria. Como eu disse, a árvore cresce, um pé de manga, lança suas folhas, as manguinhas ficam penduradas, você pega ela, a manga é uma fruta muito deliciosa, e aquela semente nova, quando plantada, quando cair no solo, ela vai transformar-se em outra árvore, vai lançar novas sementes, e aí se multiplica. Não só o evangelho, como o conhecimento das coisas boas. Queremos entender que é o conhecimento das coisas boas, realizar as coisas que Cristo nos ensinou, mostrar a nossa vida, mostrar aquilo que nós recebemos de influência de Cristo
para levar para outras pessoas. Esse é o desejo de Deus em nosso coração. Como eu disse da vez anterior, eu não tenho nada contra as igrejas, mas o evangelho que nós temos que pregar é o evangelho de Cristo Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele é o caminho porque ele mostra o caminho, ele mostra as virtudes, ele é a vida porque ele dá vida para nós e deu a sua vida por nós. E ele é a verdade porque a palavra dele nos ensina bons caminhos de verdade. E voltando agora também para a questão que eu falei da vez anterior, sobre as virtudes. No meu ministério, eu foco nas virtudes. Se vocês olharem, meus sermões falam de virtudes. Se vocês olharem as minhas orações dentro das minhas páginas que eu tenho no Blue Sky e no Twitter, vocês vão olhar orações que falam sobre virtudes também. Eu clamo a Deus por virtudes que entram dentro do meu coração, né? Que elas se transformem em mim como se fosse um adubo na minha árvore, e essa árvore fique forte para transbordar em mim e tocar a vida de vocês também através das virtudes. E na minha oração eu falo bondade, benignidade, longanimidade, fidelidade, humildade, graça, discernimento. São mais de 40 virtudes que estão dentro da minha memória e elas saem numa oração, que é o que eu peço para Deus, para que Ele, colocando essas coisas dentro do nosso coração, nós possamos encher o nosso cálice de vida e transbordando, toquemos outras pessoas. Muito obrigado pela sua audiência. Eu espero que vocês tenham compreendido o sentido de morrer como semente e nascer como árvore frondosa da palavra e do projeto de Deus. Eu espero que vocês tenham gostado, principalmente. Mais uma vez, eu peço a cada um de vocês, se puder, deixe o seu like, também faça a sua inscrição. Ficando com alguma dúvida, e às vezes fico com alguma dúvida, eu falei sobre Mateus 18, talvez vocês busquem um texto lá, se ficar alguma dúvida, coloque nos comentários, coloque como dúvida mesmo. Pastor, eu tenho uma dúvida, o senhor poderia explicar melhor para a gente sobre isso aqui? Estou aqui à disposição de vocês. Muito obrigado pela paciência de vocês. Deus os abençoe. Até o próximo vídeo.